Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o Bispo Cristiano e estamos aqui compartilhando com você uma leitura do Evangelho de Lucas, uma meditação na Palavra de Deus e como é importante que a gente se alimente da Palavra de Deus todos os dias. Nós hoje vamos entrar aqui no capítulo 12 do Evangelho de Lucas e vamos ler do versículo 1 ao versículo 12, quando Jesus ele fala do fermento dos fariseus e faz algumas admoestações aos seus discípulos. O texto diz assim no versículo 1: posto que miríades de pessoas se aglomeravam, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo porque respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Muito bem, então Jesus ele deixa aqui de lado por um momento, os fariseus. Lembre-se que na leitura anterior nós falávamos do momento em que Jesus ele foi convidado para ir à casa de um fariseu. Ele foi ali, ele deu ali exortações muito fortes àquele grupo de religiosos. E agora então, e esse grupo de religiosos que naquela época era muito poderoso, eles tinham muito poder na sociedade, ali muita influência na sociedade. Tanto é assim que eles começam a fazer um planejamento de como perseguir, pegar Jesus ali em algum erro, para poder então eliminar Jesus. E é o que mais adiante a gente sabe que eles fazem, através da crucificação, que foram eles que arquitetaram tudo isso, tá? Então o Senhor Jesus tira a atenção dos fariseus e agora ele volta a atenção para os discípulos. E a primeira coisa que ele fala para os discípulos é: acautelai-vos do fermento dos fariseus. E ele explica ali o que é esse fermento. É a hipocrisia. O que é a hipocrisia? É aparentar uma coisa que não é, tá? Então eles tinham uma aparência de religiosidade, mas lá no fundo do coração não havia essa religiosidade. Então, a primeira coisa que o Senhor Jesus fala para os discípulos, ensina para nós aqui hoje também olha, por mais tentador que possa parecer
o viver na hipocrisia, porque muitas vezes você vai olhar para a vida daquela pessoa que é hipócrita e parece que tudo dá certo para ela, e parece que tudo vai bem para ela, e parece que até o mundo, vamos dizer, ele favorece as pessoas a viverem na hipocrisia, tá? Então, parece que isso traz vantagem para a vida daquele que vive dessa forma, tá? Porém, o Senhor Jesus está dizendo, olha, tenham cuidado. Por quê? Porque não há nada em oculto que não venha a ser revelado, tá? A nossa vida, ela tem que ser uma vida transparente, ainda que isso traga problemas para a gente, ok? É isso que Jesus está dizendo. Em resumo, é isso que Jesus está falando. Ainda que a sua vida, ainda que a transparência traga problema, eu tenho que ser transparente, verdadeiro, tá bom? Afinal de contas, a mentira, ela vai ter perna curta. E se ela não tiver perna curta aqui na terra, ela vai ter perna curta na eternidade, o que é pior ainda, as consequências eternas de uma vida na hipocrisia, na mentira, são piores do que qualquer consequência que a gente possa sofrer aqui nessa terra, tá? Então não vale a pena. Essa é a primeira coisa que a primeira admoestação de Jesus aqui é essa. Agora, quando o Senhor Jesus disse, olha, meus amigos, não temam os que matam o corpo, mas nada mais podem fazer além disso, temam antes aquele que pode matar o corpo e também lançar no inferno. Ou seja, Jesus está dizendo para esses discípulos o seguinte, não temam esses que vivem na hipocrisia e que vão perseguir vocês como vão me perseguir a mim, que vão me matar como vão matar muitos de vocês, porque muitos discípulos foram mortos também por conta desses religiosos. Então, não deixem que o instinto natural do ser humano é tratar de salvar a sua vida, tá? Mas não permitam que esse instinto natural ele seja maior do que a sua fé, do que a sua fidelidade ao Senhor. É isso que Jesus está dizendo aqui, olha, amem a verdade, vivam a verdade, sem a hipocrisia, ainda que isso possa custar-lhes a própria vida. E ao mesmo tempo o Senhor, Ele vem e dá a eles uma palavra de consolo, quando Ele fala que o Senhor se preocupa até com os pardais, o Senhor se preocupa. E Ele diz ali, no versículo 7, olha, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Ou seja, aqui há um outro ensinamento que o Senhor Jesus nos dá, é o amor do Pai, tá? Ou seja, mesmo diante muitas vezes de situações adversas em que a vida possa até estar em risco, nós temos que confiar que Deus nos ama, que Deus nos conhece, que Deus cuida de nós. Deus, Ele cuida de você, meu irmão. Deus, Ele cuida de cada um de nós. Ele está cuidando de nós nesse momento. Talvez você está vivendo um momento difícil. Talvez você foi perseguido, você foi abandonado, rejeitado. Deus não deixou de cuidar de você, tá? Mas continue na sua fé. Não abandone a sua fé, como Ele vai dizer aqui no outro ponto, que Ele diz, olha, confesse. Não deixe que o medo tire de você o valor de me confessar, de confessar a fé em mim, né? Mesmo nas situações mais difíceis, tá bom? E aí então ele fala aqui de algo que nós já até comentamos no estudo que fizemos do Evangelho de Marcos, que é o pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Que pecado é esse contra o Espírito Santo? É o rejeitar, é o atribuir a algo que Deus faz ao diabo, é rejeitar deliberadamente aquilo que Deus está fazendo para nos salvar, tá? Mas não vou entrar em detalhes nesse ponto não, porque nós não temos tempo aqui. Agora você pode ir na playlist do canal, lá tem no Evangelho de Marcos uma leitura que fala sobre o pecado do Espírito Santo, tá bom? E no final o Senhor diz para eles, vocês não se preocupam com o que vocês vão falar, porque vocês não vão ter vida fácil, mas o Espírito Santo, na hora que vocês precisarem, Ele vai colocar na boca de vocês a palavra que for necessária
ser mencionada ali diante de juízes, diante das pessoas, Ele vai ajudar vocês. E glória a Deus por isso. O mundo é e será cada vez mais contrário à fé, contrário às coisas de Deus. Não pense que esse mundo ele vai melhorar, não vai melhorar, meu irmão, ele vai piorar, ele vai ser cada vez mais contrário às coisas de Deus. Porém, haverá aqueles que são valentes, que têm o Espírito de Deus e que vão confessar o Senhor, não somente com a boca, mas com a vida. Com a vida, nós devemos confessar o Senhor Jesus com a nossa vida, com a nossa postura de cristãos verdadeiros, autênticos, que não tem aparência, que não tem nada que esconder, que é aquilo ali, é um servo de Deus, uma serva de Deus, tá? É isso que nós precisamos trazer no nosso coração. Olha, em resumo, vale a pena ser fiel, vale a pena você seguir pelo caminho mais difícil, vale a pena você construir sobre a rocha, a casa sobre a rocha. Demora mais, dá mais trabalho, mas vale a pena, porque quem constrói sobre a areia, no primeiro vento, na primeira tempestade, essa casa não tem estrutura, não tem uma base e ela acaba caindo. Então, vamos seguir pelo caminho, ainda que seja mais difícil, mas ele vai valer a pena, você vai ver. Tá bom? Vamos orar? Deixa eu pegar o copo com água aqui e vamos falar com Deus. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, bendizemos, exaltamos, engrandecemos o Senhor, Deus da nossa salvação. Glórias sejam dadas ao Senhor. Te agradecemos, Pai, por mais um dia. Te agradecemos e te pedimos, abençoa este dia e nos dá a graça de te servir e de andar na Tua presença. Abençoa, Senhor, esse copo com água e, pela fé, cura aqueles que estão doentes. Remove, meu Pai, a angústia, a tristeza, a dor, o desespero. Remove o mal que está na vida dessa pessoa. No nome de Jesus, seja repreendido agora. Doença saia desse corpo. Dor desapareça aí agora. O vício, o mal, seja repreendido. Que as portas que estavam fechadas sejam abertas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Um abraço para todos. Uma boa terça-feira. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá bom? Forte abraço, que Deus abençoe e até amanhã com mais uma palavra de Deus para o nosso coração.